Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Inocêncio Mártires Coelho é paraense, nasceu em Belém em 1941. O jurista e professor de Direito foi Procurador-Geral da República aos 40 anos, entre 81 e 85, e formou-se em Direito em 65 em Belém. Veio para Brasília na década de 60, passou a lecionar em 66, foi assessor legislativo do Senado Federal na década de 70, tornou-se Procurador da República em 74 e foi juiz federal em 87. Foi secretário executivo do Ministério da Justiça. Aposentou-se em 1992. Estamos aqui com o professor Inocêncio Coelho, que foi Procurador-Geral da República na década de 80 e vai conversar hoje com a gente. Inocêncio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Queria que a gente começasse aonde o senhor nasceu. Eu nasci em Belém do Pará, em 14 de fevereiro de 1941. Tive 10 irmãos, comigo 11, e que tudo que construiu na vida foi por conta do livro. O livro foi, na minha casa, minha vida, nossa vida, o grande instrumento de ascensão social. Como que o senhor começou a sua história com o direito? Por que a escolha do direito? A minha vida com o direito começou no primeiro ano da faculdade. Um livro que publiquei, virei professor como aluno, e como aluno eu fui aprendendo a ser professor. Nós tínhamos um grupo de estudo na minha casa, em Belém, eu e mais 3 ou 4 colegas, e nós estávamos todos os dias, de segunda a sexta-feira à noite, todas as matérias do curso. Então, eu posso dizer, sem nenhuma basófia, que fui um aluno, que tive outros colegas de igual porte, que levou o curso de Direito a sério como um sacerdócio. Minha carreira começa em 1961, no primeiro ano da faculdade. Em Belém só tinham 3 escolas, ou 4. Direito, Medicina, Engenharia e Farmácia. Como eu não dava para as outras 3, fui para Direito, que era mais afim com o que eu gostava, que era Filosofia, Sociologia, Política. Mas o Direito acabou se vingando de mim, porque me encantou por completo. E eu devo ao direito tudo, até a felicidade. Então não existe dívida maior. Como que o senhor veio para Brasília? Eu vim para Brasília atraído pelo programa de pós-graduação que tinha na Universidade de Brasília, que era para fazer pós-graduação em Ciência do Direito, Filosofia do Direito, depois voltar para Belém para me submeter a um concurso e eventualmente ser professor da Universidade Federal, onde eu me formei. Terminado o meu doutoramento, tive êxito. Em 1968, 69, eu terminei o doutorado com distinção. Isso levou a que eu fosse convidado a permanecer na UNB. E aí, ficando na UNB, fui fazendo toda a minha carreira e, paralelamente, também fazendo uma carreira de serviço público. Mais intensamente, quando minha mulher, Aziz Dumont, minha companheira até hoje, professora também na UNB, geógrafa de formação, quando ela estava esperando o primeiro filho, o clima político não era muito seguro na UNB, e aquele velho ditado, não se deve colocar todos os ovos numa cesta só, eu larguei a dedicação exclusiva, que ela também tinha dedicação exclusiva, e saí a cata de concursos. E teve uma época, eu lembro isso com ironia, também com satisfação, que nós recebíamos como professor na UNB, eu pessoalmente, 1/10 do que ganhava como procurador da República. Exatamente 1/10. Isso me permitia ser generoso com meus alunos, comprar livros, emprestar livros, etc. Depois houve uma certa convergência. Então eu fiz a carreira no Ministério Público e na Universidade de Brasília. Cheguei até professor titular e aqui é subprocurador-geral e procurador-geral de 81 a 85. O senhor foi procurador muito jovem. Procurador-geral, sim, fui procurador com 40 anos. Acho que não está certo. Pelo menos não está certo na minha experiência, na minha vivência. O cargo de Procurador-Geral da República é o mais poderoso dos cargos da República. Por quê? Porque ele é titular da ação penal, inclusive contra o Presidente da República.
que pode ser denunciado por ele, mas não pode ser ele ser denunciado pelo presidente. E aí, haja vista a experiência que nós temos recentíssima do protagonismo a todos os títulos saudável do Ministério Público através dos procuradores-gerais da República, como o Antônio Fernando, meu colega de concurso, o Cláudio Fonteles, Aristides e o Janot, um momento, o Rodrigo, nós chamamos para ele. Então é um cargo poderosíssimo que exige, portanto, uma maturidade que vai além da cronologia do ano de nascimento. Precisa de vivência. O senhor se lembra da sua posse aqui no Ministério Público? Me lembro. Minha posse como procurador de carreira foi em 1975, em março. Era procurador-geral, o hoje ministro aposentado Moreira Alves, José Carlos Moreira Alves. Foi meu colega de concurso, está aqui na galeria dos presidentes da associação, Álvaro Ribeiro Costa. Foi um concurso que nos deu muita satisfação, foi o terceiro concurso do Ministério Público, porque até antes dessa geração, vamos dizer, de concursados, os cargos eram de livre provimento. E, via de regra, coincidiam com pessoas que tinham pedigree. A continuar esse regime, creio que nenhum dos concursados teria sido procurador-geral, e muito menos procurador de carreira, porque se exigia um pedigree que era social, não era intelectual. Então, eu tomei posse no terceiro concurso. Eu queria que o senhor comentasse o que mudou nas atribuições do Ministério Público do período que o senhor foi procurador e hoje. Houve uma mudança radical. O Ministério Público deixou de ser uma longa-manos do Poder Executivo para ser uma instituição autônoma, independente, e com isso capaz de ser advogado da sociedade, não mais do governo. Ao meu tempo, o Procurador-Geral da República era simultaneamente o advogado da União hoje, geral que é hoje, porque nós éramos advogados da União, e chefe do Ministério Público. Com a nova Constituição separaram-se as funções. E o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, uma instituição, ficou mais solto para dizer só o que pensa, não aquilo que precisa ser dito com vagar, com conveniência, com cuidado. Hoje o único cuidado que o Ministério Público tem que ter é consigo mesmo, é não se desmandar, não se deixar embriagar pelo poder que a Constituição lhe deu e que a interpretação da Constituição ampliou. Porque o Ministério Público que sai da letra da Constituição de 88 não é este Ministério Público gigantesco de hoje, poderoso, que se empoderou pelas suas qualidades, não por desvios. Então é uma autocontenção, porque o poder embriaga, todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o senhor, vendo como a instituição atua hoje, o senhor também, olhando de fora, com esse olhar filósofo, com esse olhar de distanciamento de professor, o senhor enxerga essa manutenção da autonomia se mantendo ao longo do tempo? Cada vez deve ser maior, porque a autonomia é um valor que vai se adensando no curso da história. Costumo dizer que o Ministério Público não é um convento nem um mosteiro, mas certamente é o lugar onde menos se cometem pecados. Então, por favor, professor, eu gostaria que o senhor comentasse a mudança que houve entre a escolha do Procurador-Geral na época que o senhor ocupou o cargo e hoje. Um pouquinho de história. Houve época que o Procurador-Geral da República era escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Era um ministro com atribuição. Nós originariamente fomos procuradores da coroa. Depois que a coroa desapareceu e a República, nós passamos a ser procuradores da República. Então a tradição de todo o modelo era de escolha pelo chefe do Poder Executivo. O presidente da República escolhia. E tinha o cuidado de escolher de acordo com aquele requisito constitucional do notável saber jurídico e da reputação ilibada. Costumo dizer, brincando, que o Procurador-Geral da República ainda hoje é o único sujeito, de atores públicos, que tem notável saber jurídico e pode vir a perdê-lo. Assim que termina o mandato. Ele passa a ser um saber jurídico, mas não notável. Então, depois, a partir de 88, a escolha se faz dentro da carreira, que era uma reivindicação. Eu fui rigorosamente o primeiro procurador da carreira que foi procurador-geral estando na carreira, porque o ministro Firmino anterior a mim era subprocurador-geral da República, mas era do regime de nomeação. O cargo de subprocurador-geral da República é cargo em comissão. Eu consegui transformar em cargo da carreira efetiva.
porque essa era a nossa aspiração. No período que o senhor foi procurador-geral, o que o senhor acha que foi o ato mais representativo? O mais representativo, talvez até, eu possa dizer, no plano administrativo, eu dei fisionomia. Eu digo porque era o procurador-geral. Fisionomia no Ministério Público. Nós vivíamos espalhados por esse país e aqui em Brasília espalhados em espaços de favor. Então a primeira sede da Procuradoria-Geral da República foi construída na minha gestão ali na L2, onde hoje é a Procuradoria Local, DF. Então a parte administrativa. Fiz a biblioteca, que não tinha biblioteca, nós tínhamos um estante de metal com 3 ou 4 livros. A Constituição era do catálogo telefônico. Conseguimos fazer a biblioteca. Agora, do ponto de vista político, eu tive as dificuldades do tempo. Nenhuma ação fantástica. Houve um episódio dramático que me marcou biograficamente, que foi a morte de um colega, o Pedro Jorge, meu colega de concurso, no que passou a história como o escândalo da mandioca, em que eu não tive nada a ver com o desfecho, mas o clima, como era de ataque à instituição e ao regime, eu era o Judas do sábado de aleluia. O senhor teve uma contribuição importante aqui, resgatando um pouco a memória da instituição. Queria que o senhor comentasse. Como estava terminando o meu mandato, eu me perguntei mesmo, e o passado desta instituição tão importante, desta casa? Esse passado estava na memória de poucos. Então, convidei a colega Edilceia Tavares Nogueira de Paulo para levantar dados sobre os procuradores gerais anteriores. E ela saiu para cumprir essa tarefa, obtendo inclusive fotografias de alguns familiares ainda vivos e outros de algum documento, e nós conseguimos fazer a galeria dos ex-procuradores gerais da República. Então escreveu-se uma pequena memória do Ministério Público a partir das figuras dos procuradores gerais. Nós somos passageiros, transeuntes. Disse o velho Hegel que nós somos enquanto herdeiros de um patrimônio que recebemos das gerações passadas e devemos transmitir às gerações futuras, transformado e enriquecido pelo nosso trabalho. A sucessão de procuradores é saudável e de mudança de procuradores gerais é saudável. Eu fiz uma parte administrativa que ninguém tinha feito. Informatizou o Ministério Público. O trabalho fantástico do Alisson Mitrô. O Brindeiro construiu a sede. Eu fiz algumas sedes administrativas e a sede procurador. Então, cada um é uma corrida de revezamento. Cada um entrega o bastão e sai da pista. Se quiser ficar, atrapalha a corrida. Então, tem que entregar. O que o senhor trouxe para a sua vida? Primeiro, uma experiência de uma chefia de uma direção difícil. Como ele disse, coordenar iguais que se consideram diferentes. Um sentimento de muito poder. E aquilo que eu chamava, num determinado momento, até de exasperação, eu digo, nós precisamos ter coragem para cima. Coragem horizontal e para baixo não é coragem no sentido puro da expressão. Então, a minha experiência foi essa, de uma instituição poderosíssima, que ainda não tinha tantos poderes quanto tem agora, mas já os tinha muitos. A começar com o título. Procurador da República era um título de nobreza. Aliás, até se costumava brincar dizendo que os procuradores da República eram marajás. Sabe por quê? Porque tinha uma remuneração de status muito alta e geralmente eram nomeados, ou eram filhos, ou eram netos, ou eram sobrinhos de ministros do Supremo aposentados. É só pegar o sobrenome de muitos deles e você vai encontrar a genealogia. A geração democrática do concurso é de 70 para cá. Nossa, é o novo Ministério Público. Não é o de 88, não, que isso é uma mudança institucional. É o Ministério Público Democrático do Concurso, em que só o edital regulava o ingresso na carreira. Imaginando que esse vídeo fosse passar num curso de formação dos novos procuradores, que mensagem? Eu, quando dei posse a alguns procuradores, na época que eu era procurador-geral, uma das posses, não sei qual, eu disse: ide e pregai, vós sois o sal da terra. Está no Evangelho. Ide e pregai, vós sois o sal da terra. Os procuradores do Ministério Público é o sal da terra brasileira, ou da terra Brasília. É a missão
que eles devem ter sempre presente: ser o sal, que é incorruptível e preserva os alimentos. Muito obrigada pela aula. O senhor é professor e a gente aprende.